Ok, vamos então começar a quarta aula de Lógica Computacional, aula teórica, em que vamos perceber melhor ou formalizar melhor as noções de verdade e de falsidade dentro de um conjunto de fórmulas que utilizam os operadores booleanos. Por isso vamos ver a noção de interpretação e isso vai ser importante porque na parte quando nós definimos o que é um argumento, como é que se diz, válido, nós temos que saber, a nossa definição diz que sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira, e é isso que vamos ver aqui, como é que nós formalizamos, digamos, essas noções. Vou passar aqui para os slides. Ok? Penso que estão a ver os slides. Ok? Por isso vamos ver então. Vamos então trabalhar na verdade e na falsidade de fórmulas simples ou compostas através dos operadores booleanos. Vamos ver como é que essas interpretações são feitas. Bom, vamos ver então, em primeiro lugar, o que as proposições elementares, okay, correspondem a uma representação sobre o domínio, e essa representação pode ser verdadeira ou falsa. No entanto, a representação está sempre sujeita a alguma subjetividade. Há pessoas que consideram certos factos verdadeiros, outros que os representam por falsos, especialmente na língua natural, que as coisas não são a preto e branco, mas nós temos que formalizar, digamos, a noção do que é verdade num determinado contexto, e por isso nós vamos formalizar a noção de interpretação, o modelo do domínio de aplicação. Uma interpretação, no fundo, é que uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, considera verdadeiro num determinado domínio de aplicação. Por exemplo, esta forma alta Maria pode ser considerada, sei lá, Maria em Portugal com 1,70 m, já, ou 1,75 m será considerada de certeza alta, mas na Holanda 1,70 m não é assim uma coisa muito invulgar numa rapariga, e por conseguinte uma holandesa com 1,70 m provavelmente não será considerada alta. Por isso o contexto faz depender a verdade, e por isso nós temos que desambiguar esse contexto e temos que verificar, temos que, no fundo, formalizar o que é consideramos, o que é considerada uma verdade. Okay? Por isso, se nós tivermos uma linguagem constituída por todas as formas que se podem escrever com a assinatura, por isso com os símbolos proposicionais e os símbolos funcionais, mais os símbolos funcionais, por isso mais as constantes, ok? Uma interpretação ou valoração dessa linguagem é uma função que atribui a cada forma da linguagem o valor de verdade ou falso. Por isso isto é uma coisa formal, e dizemos, sim senhora, que nesta linguagem, nesta interpretação, esta linguagem, ou os elementos desta linguagem, ou são verdadeiros ou são falsos. Uma interpretação satisfaz uma fórmula se essa fórmula for verdadeira nessa interpretação. Ou seja, se nós tivermos, e nós dizemos que a interpretação satisfaz uma fórmula, se e apenas se, na interpretação dessa fórmula, por isso, a interpretação dessa fórmula corresponder ao símbolo de verdade. Okay? Ou se quisermos, é a mesma coisa. Uma determinada valorização considera verdadeira uma fórmula, ou a valorização de uma fórmula é verdade. Bom, à partida, isto não levanta problema, já que a função de valoração é perfeitamente arbitrária para cada uma dos predicados simples. Okay? E, no entanto, temos que ter algum cuidado com esta noção quando começamos a trabalhar em fórmulas mais ou menos complicadas. Okay? Suponhamos que nós temos uma linguagem, ou num domínio específico. Suponhamos que nós temos a linguagem de números de blocos, ok? Mas que só vamos falar em cubos e tetraedros, e numa constante, ok? Por isso, neste caso, se existem dois predicados, há 4 possibilidades. Ou A é um cubo e A é um tetraedro, ou A é um cubo e A não é um tetraedro, ou, nesta terceira interpretação, A não é um cubo e A é um tetraedro. Na quarta interpretação, o A não é nem um cubo nem um tetraedro. Por isso, formalmente, estas são as 4 interpretações que nós podemos imaginar. Okay? Há 2 predicados,
um é verdadeiro e outro é verdadeiro, um é falso e outro é verdadeiro, ou são os dois falsos. Bom, isto são as interpretações do ponto de vista lógico, ok? No entanto, e por conseguinte, em particular, na primeira interpretação, A é um cubo, como está aqui dito, não é? E na terceira interpretação, A não é um cubo. Mas, enfim, embora isto seja, em princípio, se falássemos em A's e B's, não haveria problemas, mas quando falamos em cubos e tetraedros, nós temos uma noção do que é que são as regras do Tarski, da linguagem dos blocos, do mundo dos blocos, e veremos que a interpretação, e um em particular, em que dizemos que A é simultaneamente um cubo e um tetraedro, é uma interpretação um pouco estranha, ok? Por isso, do ponto de vista lógico, tudo bem, é uma interpretação, mas se calhar nós queremos restringir um pouco estas interpretações para não tornar interpretações estranhas, ou pelo menos que não nos interessem. E por conseguinte, não é só nessa situação que acontece, quando temos, além dos predicados de cubo e tetraedro, temos um predicado de igualdade, pode-nos acontecer assim algo também estranho, ok? Por exemplo, dizemos que nesta interpretação A é um cubo, B é um cubo e A é igual a B. Até aqui esta não tem problema. Aliás, desculpa, esta tem um problema, porque nós temos a dizer que o A é um cubo, B é um tetraedro e A é igual a B. Ok? Bom, nós sabemos que, das regras que nós conhecemos, A igual a B só é verdadeiro se A e B forem o mesmo objeto, e se A e B são o mesmo objeto, não pode acontecer que esse objeto seja simultaneamente um cubo e um tetraedro. Por isso, de alguma forma, vamos querer evitar este tipo de interpretações. Okay? E, por conseguinte, nós, em geral, quando nós pensamos no dia a dia, nas nossas inferências e raciocínios, nós queremos usar o nosso conhecimento sobre o domínio e por isso queremos limitar as interpretações que aceitamos. Okay? Há certas interpretações, por exemplo, esta interpretação, do ponto de vista do mundo dos blocos, nós não queremos aceitar que isto seja uma interpretação que nos interesse. Okay? E por conseguinte, podemos, temos ainda a considerar que não só acontece que as fórmulas elementares são validadas por uma determinada interpretação, mas agora temos que também ter em conta que as fórmulas podem ser complicadas, podem ser arbitrariamente complexas pela utilização dos operadores booleanos. Okay? Uma coisa que é importante é saber que os operadores de booleanos, negação, disjunção e conjunção, são funcionais. Okay? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que sempre que nós sabermos o valor de uma fórmula, a negação dessa fórmula é sempre o oposto. Okay? E por isso nós podemos concluir que se esta fórmula φ for verdadeira, a negação de φ é falsa. E não é sujeita a nenhum conhecimento adicional. Okay? O conhecimento que a fórmula seja falsa diz que a negação da fórmula é verdadeira. Okay? E por isso nunca podemos ter uma interpretação que inclua, digamos, o conhecimento que há em um tetraedro. Nessa interpretação nós nunca podemos interpretar a fórmula não tetraedro como verdadeira. Ok? E por isso a questão que se coloca para já é saber, eu aqui estou a dizer, e penso que todos concordamos, que se uma fórmula for verdadeira, a negação é falsa, se uma fórmula for falsa, a negação é verdadeira, e por isso, sabendo o valor de verdade da fórmula, sabemos sem ambiguidade o valor de verdade da negação da fórmula. Mas será que isto é verdade sempre? Ok? Por exemplo, imagine esta situação, a Maria foi para casa e tem fome. A Maria foi para casa porque tinha fome. Ok? Bom, em geral, se o operador for funcional, o valor de verdade das componentes deve determinar, sem ambiguidade, o valor de verdade da frase composta. E por isso, no primeiro caso, se eu vir que a Maria foi para casa e vir que a Maria tem fome, posso concluir, sem grande problema, que a frase a Maria foi para casa e tem fome é verdadeira, porque ela foi para casa por um lado e tinha fome por outro. E no segundo caso? Bom, tem aqui as mesmas coisas, tem as mesmas frases elementares. A Maria foi para casa porque tinha fome. Bom, mas eu posso ver a Maria ir para casa,
a Maria ter fome, a Maria ter fome, ok? E posso não acreditar que a Maria foi para casa porque tinha fome, ok? A situação aqui é mais ambígua, okay? Porque o porque normalmente é uma palavra que determina, neste caso, causalidade, e neste caso, intenção. Nós admitimos que a intenção da Maria ao ir para casa é ter fome, mas nós não estamos na cabeça da Maria para saber exatamente porque é que ela foi para casa, e ela não nos disse. Okay? E por isso, será que a Maria foi para casa porque tem fome? E por isso, aqui podemos ter a situação em que sabemos que a Maria foi para casa, sabemos que ela tem fome, e mesmo assim não podemos saber se esta frase é verdadeira ou falsa. Okay? E por isso, há certos operadores de língua natural, há certas expressões em língua natural, que nós, em decompondo-as nas suas elementos mais simples, não podemos determinar o valor de verdade da frase composta a partir do valor de verdade das frases mais simples. E por isso, no caso da lógica de primeira ordem, nós não podemos usar estes interpretadores. Okay? Não podemos usar estes operadores. Aliás, é a mesma coisa com a chamada lógica de segunda ordem. Reparem que nós, quando dizemos o João pensa que a Maria é alta, okay? Nós não podemos saber exatamente, não conseguimos olhar para a cabeça de João para saber se isso é verdade ou não. A Maria pode ser alta, ok? E até pode ser baixa, e em qualquer dos casos o João pode pensar que ela é alta quando ela é baixa, ou pode pensar que ela é baixa quando ela é alta, só olhando para a cabeça de João. Por isso há aqui na linguagem um poder de expressão que nós não podemos captar na lógica de predicados de primeira ordem. Okay? Isto é claro ou não? Bom, sim. Se ninguém tiver grandes dúvidas, vamos seguir, depois podem sempre interrompem em qualquer altura, ok? Já agora, além de interromper, não se esqueçam que hoje à tarde não, as aulas de sexta-feira de práticas online, seriam hoje às 11 horas e hoje à tarde, depende dos grupos, não vão ser dadas ainda esta semana, ok? Como vos avisei ontem. Bom, então vamos ver, nas linguagens de primeira ordem, nós só vamos considerar operadores funcionais, nomeadamente o operador de negação, que já vimos que é funcional, mas a conjunção e disjunção também é. Okay? No caso da negação, o que nós sabemos é que se uma fórmula for verdadeira, a sua negação é falsa. Se a fórmula for falsa, a negação é verdadeira. No caso da conjunção, nós temos duas fórmulas, okay? Podem ambas ser verdadeiras, e se duas forem verdadeiras, a sua conjunção também é verdadeira. Mas se uma for falsa, a conjunção é falsa. Uma conjunção A e B só é verdadeira, ou φ e ψ só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Okay? Se as duas forem falsas, ainda mais falsas, digamos, será a sua conjunção. No caso da disjunção, inclusiva, não é exclusiva, se as duas forem verdadeiras, sim senhora, pode ser, a sua disjunção é verdadeira, a sua disjunção inclusiva é verdadeira. Se uma delas, basta, no fundo, para que a disjunção inclusiva seja verdadeira, basta que uma delas seja verdadeira. Okay? Só a disjunção só é falsa se ambas forem falsas. Reparem que isto é diferente no caso da disjunção exclusiva que falámos, que se eu digo eu vou ao teatro ou vou ao cinema, eu não posso ir às duas coisas, né, no caso da disjunção exclusiva, e se ambas fossem verdadeiras, a fórmula seria falsa. Okay? Por isso é um operador diferente e que tem uma tabela de verdade diferente. Okay? Mas nós vamos trabalhar com a disjunção e a disjunção inclusiva, em que, no caso de ambas serem verdadeiras, a sua disjunção também é verdadeira. Isso depois terá implicações, como nós iremos ver quando falarmos da álgebra de Boole, em que para todas se vocês virem a conjunção e a disjunção, há aqui uma certa semelhança, no sentido de que esta é verdadeira apenas quando ambas forem verdadeiras e esta é falsa apenas quando ambas forem falsas. Isto permite depois de fazer, do ponto de vista algébrico, fazer algumas manipulações de fórmulas, como iremos ver, usando o princípio da dualidade. Mas isso, a seu tempo lá iremos. Eu não sei se vocês já falaram disso ou não falaram, se já viram alguma coisa, talvez na eletrónica digital ou cadeira dessas que tenham tido. Já falaram disso ou não? Sim, já vimos, usamos isso muito na programação. Ok, pronto. Então, nós esta parte depois passaremos à frente.
Ok, vamos então para a parte mais interessante, que é qual é a definição formal das interpretações, ok? E aqui vamos ver que existem várias interpretações. Okay? Uma interpretação sem mais da linguagem é uma função que atribui a cada fórmula básica o valor verdade ou falso, ok? Não vamos perceber o que é que são as fórmulas básicas, apenas olhamos para cada fórmula básica, para cada predicado, arbitrariamente nós atribuímos o valor verdade ou falso, ok? No entanto, mesmo que as fórmulas φ e ψ sejam arbitrariamente consideradas verdadeiras ou falsas, a sua combinação já não é, ok? A combinação das fórmulas elementares com operadores disjuntivos, operadores booleanos, tem que satisfazer as tabelas de verdade que nós vimos há pouco, ok? E por conseguinte, temos que ter a certeza que se nós, por exemplo, assumirmos que φ é verdadeiro, ou φ é verdadeiro e ψ é verdadeiro, a sua conjunção também tem que ser verdadeira, ok? Por isso não é completamente arbitrária, nós só temos o poder da arbitrariedade nas fórmulas elementares, por isso nos predicados simples. Uma interpretação lógica, e já vimos que isto pode dar disparates, ok? Podemos dizer que A é um cubo e que A é um tetraedro, nada impede que as duas formas sejam consideradas verdades numa interpretação sem mais nada. O que é uma interpretação lógica? Uma interpretação lógica é uma interpretação que, além de arbitrar as formas verdadeiras ou falsas, as formas elementares verdadeiras ou falsas, tem que satisfazer os predicados da igualdade, ok? E por isso nós não podemos dizer que A é um cubo, A é um cubo, B é um tetraedro e A é igual a B. Porquê? Porque se A fosse igual a B, tudo o que eu posso dizer do A, também posso dizer do B, porque eles no fundo são o mesmo objeto. Por isso uma interpretação lógica não nos deixa violar as regras do predicado da igualdade. Finalmente, por conseguinte, uma fórmula deste género pertence a qualquer interpretação lógica, por isso uma fórmula é igual a si própria, mas as fórmulas deverão ter o mesmo valor de verdade numa interpretação lógica se uma se puder reduzir à outra apenas substituindo as letras, okay? Os argumentos. Isto é, digamos, a forma mais simples de explicar. Depois, ainda existem interpretações mais restritivas que têm a ver com o que nós conhecemos do modelo, ok? Que são interpretações analíticas, por isso analisam de alguma forma o modelo e, com base na análise do modelo, há certas proposições que nós não aceitamos. E, por conseguinte, uma interpretação é uma interpretação analítica se, além de satisfazer as restrições de igualdade, tem que satisfazer as restrições que nós assumimos no domínio que estamos a representar. Ok? Bom, obviamente isto depende das restrições do domínio, mas para situar as coisas num domínio que a gente conheça, vamos considerar uma interpretação de Tarski, ok? Ou seja, uma interpretação que satisfaz o mundo dos blocos, ou o mundo de Tarski. Ok? O que é uma interpretação de Tarski? Por isso, reparem que aqui coloco o TW, ok? Antes tinha o IL, o ITW quer dizer que é uma interpretação no mundo de Tarski, é uma interpretação que adicionalmente satisfaz as restrições que nós assumimos no mundo dos blocos. Por exemplo, um bloco não pode ter duas formas, como vimos, não pode ter dois tamanhos distintos, não pode estar em duas posições distintas ao mesmo tempo, dois blocos distintos não podem ocupar a mesma posição. Enfim, vocês já viram as regras do mundo do Tarski, não é? Ou já temos estado a ver. Por isso, vamos ver alguns exemplos aqui neste caso. Por exemplo, A é um cubo, B é um cubo. Bom, isto do ponto de vista da interpretação, isto é uma interpretação perfeitamente possível, ok? E também é uma interpretação que é lógica, por isso não viola nenhuma lógica. Eu tenho dois objetos que por acaso são os dois cubos, e também é társica, porque não há nada no Tarski que impeça dois objetos de serem cubos. Esta interpretação, A é um cubo, B não é um cubo, e A é igual a B, ou seja, a fórmula A igual a B é verdadeira. Bom, esta já é uma interpretação que é possível, ok? Se eu não soubesse o que é que quer dizer este predicado de igualdade, não há nada que impeça que A seja um cubo, B não seja um cubo e A esteja relacionado com B, de alguma forma. Por exemplo, se isto fosse A maior que B, não havia nada em contrário em relação a isto, mas como o predicado é de igualdade, eu sei que isto tem consequências. Nomeadamente, tudo o que eu digo sobre o A tem que se poder dizer sobre o B. Ok? E por isso, neste caso,
não posso dizer que A é um cubo e B é um cubo, e ao mesmo tempo que A é um cubo, B não é um cubo, e ao mesmo tempo dizer que A e B são o mesmo objeto. Por conseguinte, isto é uma interpretação possível, mas não é uma interpretação lógica, okay? Por isso não satisfaz a igualdade. Bom, também não pode, sabendo nós o que sabemos sobre o Tarski, também não é uma interpretação de Tarski. Eu não posso ter A ser um cubo, B não ser um cubo e A ser igual a B. Okay? Esta aqui é mais interessante. A ser um cubo e A ser um tetaedro, do ponto de vista, é uma interpretação legítima. Se eu não soubesse o que é que quer dizer, para vocês saberem o que é uma interpretação, a maneira mais simples é esqueçam a qualidade, o nome dos predicados e substituam por letras. Ok? Por isso, nada impede A de ter a propriedade C e B e A de ter a propriedade T. A pode ter duas propriedades distintas. Por isso, do ponto de vista de interpretação, isto é uma interpretação possível. Será que isto é uma interpretação lógica? Bom, aqui não temos igualdade nenhuma e por isso, não tendo igualdade, não há problema nenhum em ter esta situação. Será que é uma interpretação de Tarski? Bom, para ser uma interpretação de Tarski tem que satisfazer as restrições do mundo Tarski. E nas restrições do mundo Tarski, um objeto não pode ser simultaneamente um cubo e um tetaedro, e por isso esta interpretação I3 não é uma interpretação de Tarski. Okay? Esta quarta. A é um cubo, B é um tetaedro, e A é igual a B, okay? Neste caso é uma interpretação, okay? Não há nada na lógica que impeça A e B, sendo o mesmo objeto, de serem um cubo e um tetaedro, porque eu, na lógica, não sei o que quer dizer o C e o T, ok? Mas, obviamente, quando eu entro no mundo do Tarski, eu sei que se o A e o B são o mesmo objeto, não podem ser simultaneamente um cubo e um tetaedro. Por isso, esta interpretação é uma interpretação legítima, é uma interpretação lógica, mas não é uma interpretação de Tarski. Ok? Dá para entender esta diferença? Bom, então, se nós sabemos esta noção de interpretação, nós agora já sabemos o que é que isto quer dizer, como podemos aplicar estas interpretações, ou a noção de interpretação, para definir o que é que são consequências lógicas, consequências de Tarski ou consequências simplesmente tautológicas. Ou seja, se nós estivermos a trabalhar ao nível apenas de interpretações, sem mais pruridos, sem ser lógicas ou de Tarski, nós podemos dizer que uma argumentação é válida sempre que as premissas forem verdadeiras, ou seja, em todas as interpretações em que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. E a mesma coisa para as consequências lógicas, que só aceitamos interpretações lógicas, e para consequências de Tarski, em que só aceitamos interpretações de Tarski. Okay? Vamos ver aqui um exemplo, okay? Ou uma definição. O que é validade de uma argumentação ou uma consequência tautológica? E reparem que aqui o símbolo da consequência tem aqui está subscrito TT, por isso tautológico. Bom, se nós estamos interessados na validade de um argumento tautológico, ou de uma consequência tautológica, dizer que uma forma é uma consequência tautológica do conjunto de premissas, apenas vamos interpretar ou utilizar, aliás, apenas não, vamos utilizar interpretações simples, ok? E por isso, o argumento é válido tautologicamente se a conclusão é verdadeira em todas as interpretações que satisfaçam as premissas, ok? Por isso aqui as interpretações do curso não são interpretações lógicas, nem são interpretações de domínio, são interpretações apenas que satisfaçam as regras dos operadores booleanos, ok? E por isso, neste caso, a conclusão é uma consequência tautológica das premissas. O que é uma validade lógica ou uma consequência lógica? E por isso pomos aqui first sort, por isso de lógica. Bom, é a mesma coisa, só que as interpretações que nós vamos considerar são as interpretações lógicas. Okay? Por isso o argumento é válido logicamente se a conclusão é verdadeira em todas as interpretações lógicas que satisfaçam as premissas. Por isso há menos interpretações lógicas que as interpretações e por isso pode acontecer que seja mais fácil, aliás, já iremos ver isso, ok? O que é que, se todas as validades, qual é a ordem, digamos, de pertença ou de importância das determinadas
validades lógicas, validades simples ou validades tautológicas ou analíticas. No caso das validades analíticas é a mesma coisa, só que as interpretações são analíticas, só estamos interessados em interpretações analíticas. Podemos, por isso, aqui o TW, se nós não dissermos qual é o domínio, vamos admitir que o domínio é o mundo dos blocos. Okay? É isso que queríamos usar na cadeira, mas vocês obviamente podem usar depois estas definições noutros domínios. Bom, vamos ver então que existe uma relação de inclusão entre as várias interpretações, ok? Reparem que, em geral, okay, de todas as interpretações que existem, okay, que satisfazem os predicados, as interpretações de cada um dos predicados individuais e os operadores booleanos, okay, nem todas são interpretações lógicas. Porque há menos interpretações lógicas do que interpretações normais. E, ainda dentro das interpretações lógicas, há umas que não satisfazem os axiomas de Tarski e, por conseguinte, as interpretações de Tarski ainda são menos. Podemos ter intuitivamente esta noção de que nem todas as interpretações de Tarski são lógicas, nem todas as interpretações lógicas são interpretações, okay, do cor. No caso e por conseguinte vemos neste caso, por exemplo, no caso de uma interpretação que é, do ponto de vista Tarski, se A e B forem um cubo, aliás, do ponto de vista tautológico, se A for um cubo e B for um tetraedro, então A e B, a conjunção da A e B também é verdadeira, por isso todas as interpretações que satisfaçam estas duas predicados elementares satisfazem esta forma, ok? E por conseguinte, neste caso isto é uma interpretação, nós podemos dizer que cubo A e a forma cubo A e teto P é uma consequência tautológica destas duas premissas, ok? No caso desta aqui, do argumento 2, A ser um cubo e A ser igual a B ser um cubo, reparem que do ponto de vista tautológico isto não é verdade. Ou seja, do ponto de vista tautológico, isto não é verdade, quer dizer, não é uma consequência garantida, no sentido que se eu não souber o que quer dizer A igual a B, okay, por exemplo, A e B pode ser que tenham o mesmo tamanho, okay? Nada me obriga a um cubo que tenha o mesmo tamanho do outro, o outro ser também um cubo. Okay? E por conseguinte, do ponto de vista lógico, se eu não utilizar, digamos, as regras que eu sei para a igualdade, eu não posso concluir que B é um cubo. Okay? Por isso pode acontecer que haja interpretações lógicas, interpretações em que A é um cubo, A é igual a B e B não é um cubo. Que do ponto de vista das interpretações é uma interpretação perfeitamente possível. Okay? Do ponto de vista lógico, não. Do ponto de vista lógico, ou seja, se eu considerar o predicado de igualdade, já sei que não há nenhuma interpretação que permita ter o A como um cubo, o A ser igual ao B e o B não ser um cubo. Por isso, todas as interpretações lógicas que satisfazem estas duas premissas, têm que satisfazer a conclusão. E a mesma coisa para os Tarski, no Tarski, ok? Isto também é obviamente uma consequência de Tarski. Ou seja, só para terem aqui a noção, esta interpretação de A ser igual a B e A ser um cubo, do ponto de vista isto é uma interpretação de primeira ordem, por isso, em qualquer interpretação de lógica, por isso que tenha o significado da igualdade, B terá que ser um cubo, mas em interpretações que não percebam o que é que este predicado quer dizer, a conclusão não tem que ser verdadeira. Okay? Como é que nós vemos isto? Bom, o mais simples é renomear a igualdade, em vez de dizer A igual a B. Se quisermos tratar neste segundo caso para ver se isto faz sentido ou não, tiramos os nomes aos predicados, por isso C poderá ser C, okay? Coisa deste género. Cubo é C, A igual a B é o predicado EC, que eu não sei o que é que isto quer dizer, e não há nenhum problema, não há nenhuma garantia de que uma interpretação que tenha estes dois predicados verdadeiros tenha este predicado C de B verdadeiro ou falso, porque eu não sei, nem sequer sei o que é o C, nem sei o que é o EC. Okay? Por isso, para trabalharmos ao nível lógico, okay?
O que nós temos que fazer é manter os predicados, tirar os nomes aos predicados, mas manter o predicado da igualdade. Se nós quisermos trabalhar no nível tautológico puro, tiramos os nomes aos predicados, ou seja, substituímos os nomes por nomes que não façam, digamos, que não saibamos o que é que querem dizer. Finalmente, no Tarski, ok? Se A é igual a B e A é um cubo, por que razão é que o B não é um tetraedro? Ou é um tetraedro? Bom, na realidade nós sabemos que se é um cubo não pode ser um tetraedro no Tarski. E por isso uma interpretação de Tarski que diga que A é um cubo e B, que é o mesmo objeto, não é um tetraedro, garanta que o A não é um tetraedro, que o B não é um tetraedro, está garantido, ok? Ao dizermos que ele é um cubo, temos a certeza que qualquer interpretação de Tarski impõe que B não seja um tetraedro. E por conseguinte, isto é uma interpretação de Tarski correta, ok? É uma boa argumentação em termos de Tarski, ok? Se A for um cubo e A for igual a B, então B não é com certeza um tetraedro. Mas do ponto de vista lógico, isto já não é assim, ok? Do ponto de vista lógico, se nós não sabemos o que é que quer dizer C e não sabemos o que é que quer dizer T, nada impede um objeto A de ter a propriedade C e não ter a propriedade T. Okay? Em primeira ordem, nós temos que analisar este argumento desta forma. Não sabemos o que é que querem dizer os nomes, os predicados, são apenas letras. O A igual a B, sim, sabemos que o A é o mesmo objeto que o B, mas se não sabemos o que é o T e o C, não sabemos se uma é incompatível com a outra. Okay? E por conseguinte, não sendo uma consequência lógica, ainda menos será uma consequência tautológica em que mesmo este predicado de igualdade é substituído por aquele predicado é que também não sei o que é que quer dizer. Okay? Por conseguinte, vamos ver aqui apenas aqui um exemplo agora mais complicado, em que as premissas, elas próprias são formas, ok? Temos uma situação destas. A é um tetraedro ou B é um tetraedro, porque um deles é um tetraedro, pelo menos um. A não é um tetraedro. Será que nós podemos concluir que B é um tetraedro ou A não é um cubo? Okay? De acordo com a definição, o que nós temos que fazer é determinar quais são as interpretações possíveis. Ora, aqui temos A é um tetraedro ou não, por isso aqui, isto é uma... Na interpretação, eu tenho que dizer se o A é um tetraedro ou não, tenho que dizer se o B é um tetraedro ou não, e tenho que saber se o A é um cubo ou não. Ok? E por isso vamos pôr aqui as três interpretações possíveis, os três predicados elementares. Vamos pôr aqui as premissas e vamos ver se sempre que as premissas são verdadeiras, se a conclusão também é. Isto é a maneira direta de definir se uma determinada fórmula é uma consequência tautológica de um conjunto de premissas. Colocamos todas as interpretações possíveis, neste caso havendo três predicados simples, nós temos que os considerar verdadeiros ou falsos, e vamos ver o que é que acontece. Ok, primeiro caso, se todos os predicados forem simples, tetraedro A ou tetraedro B é verdadeiro, se eles forem verdadeiros, não tetraedro é falso, e a forma tetraedro B ou no cubo A, o B é um tetraedro, porque isso, por conseguinte, isto será verdadeiro. Okay? O cubo A é falso, mas o que interessa no fim é este operador. Se duas forem verdadeiras e uma falsa, o que acontece será que tetraedro A ou tetraedro B é verdadeiro, tetraedro A é falso, a não tetraedro A é falso e a forma continua a ser verdadeira. Não vou vê-las todas, acho que todos vocês sabem fazer as tabelas de verdade. E finalmente temos aqui as 8 combinações possíveis, 2 vezes 2 vezes 2, porque ambas podem ser verdadeiras ou falsas, e verificamos agora, vamos tentar verificar se sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Bom, nós só nos interessam as situações em que todas as premissas sejam verdadeiras, e por isso não nos interessa o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o sétimo, nem o oitavo. Por isso, estas são as únicas interpretações que tornam as premissas verdadeiras. Será que nestas interpretações a conclusão é verdadeira? E a resposta é sim, ambas são verdadeiras.
Então quer dizer que estas premissas permitem inferir tautologicamente esta conclusão. Ou seja, esta conclusão, esta forma é uma conclusão tautológica das premissas. Ok? Por isso, à partida, é fácil perceber quando é que uma forma é uma consequência tautológica. Só temos que colocar aqui, à partida, todas as formas simples que nós consideremos no argumento, atribuir-lhes verdade, verificar quais são as interpretações possíveis, e basicamente serão as interpretações que tornam verdadeiro ou falso cada um dos predicados elementares, e depois é só usar as regras dos operadores booleanos, no caso das formas serem complexas. E por isso, neste caso, não há problema. Agora, e por isso, neste caso, okay, se nós estamos a trabalhar ao nível tautológico, não queremos saber de todo o que é que quer dizer teto de A ou teto de B. Por isso nós podemos simplesmente substituir, como eu vos disse, de uma forma até mais brusca, todas as formas elementares que tenham forma diferente por letras diferentes. E por isso teto de A para mim é uma fórmula A, não quero saber o que é que isto quer dizer. Teto de B é uma fórmula B, não quero saber o que é que isto quer dizer. A negação de teto de A é a negação de A, porque eu já disse que teto de A é A. E aqui neste caso, cubo A é C, e por isso é não cubo de A e não C. E teto de B já disse que era B. Conseguinte, o que eu quero, no fundo, é definir uma tabela de verdade, em que normalmente é isso que vocês já fizeram, provavelmente, na eletrónica digital, que é, ou sistemas lógicos, que é definir letras, okay? Não interessa o que é que elas querem dizer, e fazer o mesmo que fizemos há bocado. Okay? Ou seja, considerar interpretações em que as letras são verdadeiras ou falsas. Há 3 letras, por isso há 8 interpretações possíveis, e nessas 8 interpretações vamos eliminar aquelas em que as premissas em que as premissas não sejam todas verdadeiras, exatamente como vimos há bocado, e vamos ver o que acontece à conclusão. Se a conclusão tiver que ser verdadeira, então isto é uma boa argumentação tautológica. Okay? Bom, e aparentemente o problema das consequências tautológicas está resolvido, mas como vocês já imaginam, eu não estou muito interessado, ou normalmente não estou interessado em consequências tautológicas, a não serem domínios muito simples como os circuitos booleanos, circuitos eletrónicos. Eu estou mais interessado em raciocinar em domínios concretos. E por isso não estou tanto interessado na consequência tautológica como na consequência lógica e, eventualmente, na consequência társica. Okay? E por isso temos que ver como é que nós vamos, se é que é possível, generalizar este princípio, ou este método de demonstração, ou este método digamos, este algoritmo para verificar se uma determinada forma é ou não é uma consequência lógica ou uma consequência de Tarski de um conjunto de premissas. Ok? Bom, em princípio, sim. Ok? Por exemplo, no caso deste, o que é que nós temos que fazer? Temos aqui um predicado, T de A, ou T, ou A, se quisermos, aqui um predicado B, ok? Não sei se eu pus aqui, ok, mantenho o teto de A, mantenho o teto de B, o A igual a B, um predicado, ou é verdade ou é falso, e agora fazemos exatamente o mesmo tipo que fizemos ao bocado, ou seja, neste caso até nem temos operadores booleanos, só temos, será muito simples, é só ver as interpretações que satisfazem este, se satisfazem as premissas, satisfazem a conclusão. Quantas interpretações é que existem? A partir de existem 8 interpretações, são 3 predicados, 2 ao cubo, e por conseguinte fazemos exatamente a mesma usamos o mesmo algoritmo anterior e verificamos, à partida, aqueles em que as premissas não sejam ambas verdadeiras, não nos interessa. Okay? São estas. E existem 2 em que as premissas são verdadeiras. Ok? Bom, mas há uma que é verdadeira e outra é falsa. Por isso, isto não é uma consequência, teto B não é uma consequência tautológica destes 2 predicados, ou destas 2 premissas. Mas agora analisamos o seguinte, bom, será que esta interpretação, a segunda interpretação, é uma interpretação lógica? Se for uma interpretação lógica, tem que satisfazer as regras do predicado de igualdade. E para satisfazer as regras do predicado de igualdade, se o A for igual a B, se o A não... é que está aqui? Se o A for igual a B, exato, não pode acontecer
que o A seja um tetraedro e o B não seja um tetraedro. E por isso esta interpretação não é uma interpretação lógica. Como estamos interessados em consequência lógica, no fundo só temos que adaptar o algoritmo anterior, eliminando as interpretações que não sejam lógicas. Ok? Que é uma frase desta. Uma vez eliminadas as interpretações que não são lógicas, se todas as interpretações lógicas que tornem as premissas verdadeiras se tornarem a conclusão verdadeira, então conseguimos provar que a fórmula é uma consequência lógica das premissas. Ok? Bom, aqui levantamos, enquanto que há bocado era muito fácil fazer verdades e falsos e aplicar as regras da conjunção, disjunção e negação, se nós quisermos usar o mesmo algoritmo para obter a consequência lógica, já estão a ver aqui a dificuldade que é. Imaginem que vocês têm 5 ou 6 ou 7 predicados, além do A igual a B, e andarem aí à caça de saber quais são as interpretações que são lógicas e não são lógicas. Pode não ser muito, aliás, não é muito simples, com certeza. Bom, e na consequência analítica ainda pior, ok? Aí teríamos que, por exemplo, será que se A ou B forem um tetraedro e A não for um tetraedro, será que B não é um cubo? Bom, vamos lá ver. Do ponto de vista lógico, o que é que isso quer dizer? Se A e B, um deles for um tetraedro e o A não é, então é o B. B é um tetraedro, e se B é um tetraedro, então não é um cubo. Por isso, do ponto de vista analítico, o mundo de Tarski, isto faz sentido. Como é que nós provamos isso? Bom, vamos tentar fazer a mesma coisa de há bocado, ou seja, temos 1, 2, 3 predicados, teto A, teto B e cubo B. Okay? Temos duas premissas, uma que é a disjunção dos dois primeiros, a outra que é a negação do primeiro, e a terceira que é a conjunção, que é a negação do último, e por isso vamos ver o que é que isto dá. Ok? Por isso, pomos verdade, enfim, as 8 combinações que já temos estado a usar. E agora vamos ver aquelas que não nos interessam. Aquelas que não nos interessam são a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a sexta e a sétima. Okay? Bom, então agora nestas duas. Bom, nestas duas temos um problema, que temos aqui. Nem sempre que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão também é. O que quer dizer que temos aqui um problema temos aqui garantidamente um argumento que não é válido à partida. Mas será que é válido no Tarski, nos mundos de Tarski? Bom, vamos ver o que acontece aqui no caso F. No caso F, nós estamos a assumir que B é simultaneamente um cubo e um tetraedro. Okay? Bom, isso não satisfaz as restrições do Tarski. E, por conseguinte, esta interpretação não é uma interpretação de Tarski, e por isso podemos eliminá-lo da nossa análise. Okay? Não pode ser B ser simultaneamente um tetraedro e um cubo, e, por conseguinte, eliminamos esta interpretação, e a única que sobra, que torna as premissas verdadeiras, também torna a conclusão verdadeira, e, por conseguinte, esta forma é uma consequência de Tarski das anteriores. Reparem que, ao contrário do argumento anterior, esta interpretação é uma interpretação lógica. Okay? Se eu não souber o que quer dizer o teto e o cubo, tem T de A, tem A, B e C. Okay? Nada impede o A ser falso e o B e o C serem verdadeiros. E por isso, este argumento não é um argumento válido logicamente, mas é um argumento válido no Tarski. E por isso já vimos que, como vamos ver, aliás, podemos ver já, todas as argumentações válidas no Tarski são válidas logicamente, mas nem todas as lógicas são de Tarski. Por isso, aqueles círculos que eu desenhei há bocado, por acaso aqui não está desenhado, mas há mais argumentações que sejam válidas no Tarski do que argumentações que sejam válidas logicamente, e argumentações que sejam válidas apenas com validade, sem nenhuma qualificação. Por isso, se eu olhar aqui para o boneco anterior, já devia ter saído, deixa eu ver se chego lá depressa. Ok, desculpem lá. Se olharem para este boneco aqui, ok? Enquanto que há mais interpretações do que interpretações de primeira ordem e de interpretações de Tarski,
nós temos a certeza, é ao contrário no caso das argumentações. Toda a argumentação de Tarski é uma argumentação de primeira ordem, toda a argumentação válida de Tarski é válida em primeira ordem, é válida como interpretação do Curro, e não ao contrário. Por isso, se isto fosse, se estas ovais fossem as ovais que definem o que são argumentações válidas, nós teríamos as argumentações de Tarski aqui fora e as argumentações sem mais aqui dentro. Ok? É claro? Bom, então vamos para o último slide, ok? O que é que vamos fazer, ok? Será que nós conseguimos adaptar o algoritmo para aquele algoritmo que diz que vamos fazer uma tabela de verdade, no fundo uma grande tabela de verdade e eliminar as linhas que não nos interessam? Será que é fácil adaptá-lo? Ok? Bom, a partir já vimos o que é que quer dizer, não é? O que é que isso nos obrigava? Obrigava-nos a eliminar as linhas que não correspondem a uma interpretação analítica. Ou seja, tínhamos que andar mais uma vez à pesca naquelas interpretações, quais são as que são verdadeiras e não são verdadeiras, e por isso tínhamos que saber que são possíveis e não são possíveis, e isso, digamos, existe alguma complicação, ok? Ou seja, nós aqui, neste exemplo, não é, que eu fiz há bocado, este é o mesmo, não é? Tínhamos que andar aqui a ver, ok, aqui isto é falso, porque é que isto é falso? Bom, será que esta interpretação é uma interpretação de Tarski? Bom, tínhamos que agora raciocinar sobre estes predicados e verificar se sim ou se não, neste caso víamos que não, e por conseguinte podíamos eliminar. Mas isto é um processo complicado, imagina que vocês em vez de três predicados simples tinham para uns 20 ou 30, vocês estavam com um problema, ok? E por conseguinte, tudo isto levanta problemas de complexidade, ok? E em geral, quais são os problemas que isto pode levantar? No caso das consequências lógicas e de Tarski, já vimos que, além de definir todas as interpretações possíveis, tínhamos que andar à pesca a dizer quais são as válidas, as de Tarski e as não de Tarski. Mas mesmo no caso das consequências tautológicas, isto é complicado. Porquê? Porque se nós tivermos K fórmulas elementares, nós temos que analisar 2 elevado a K combinações de valores de verdade. Ok? 2 vezes 2 vezes 2, para as várias colunas. Há bocado tínhamos 3 colunas sempre e tínhamos sempre 8 combinações. Bom, se forem poucas não há problema, mas reparem o que acontece aqui. Se vocês tiverem 10 fórmulas, ok? 10 ao quadrado é 100, isto aqui é só para perceber o que é a diferença entre um problema complexo, exponencial e um problema, digamos, polinomial. Mas nós estamos nesta situação em que para cada capa nós temos que analisar 2 elevado a capa combinações diferentes. Se nós virmos cada combinação em um microsegundo, 1000, 2 elevado a décimo são 1000, 1000 microsegundos é 1 milissegundo. 2 elevado a 20, 2 elevado a 20 é 1 milhão, 1 milhão vezes 1 microsegundo é 1 segundo. E agora já estão a ver, cada vez que nós dobramos, que nós aumentamos 10, vamos multiplicar por 1000. E por isso, de 1 segundo passamos para 1000 segundos, que são cerca de 20 minutos. De 20 minutos passamos para 13 dias. Para 13 dias passamos para 36 anos, ou seja, se vocês tivessem um argumento em que usavam 60 fórmulas elementares, e não é muito difícil, mesmo notar-se que fazer uma coisa desse género, reparem que tem não sei quantos predicados aplicados só o predicado tetraedro aplicado a 6 objetos, A, B, C, I, D, E e F, só isso são 6, ok? 6 vezes 6 para o tetraedro, 6 para o cubo, 6 para os octaedros, 6 para os grandes, 6 para as pequenas, 6 para as médias, já estão a ver que rapidamente chegamos às 60, ou mesmo que seja às 30, estão a ver que não é muito fácil, ou não é muito tratável, usar o método das tabelas de verdade quando nós temos, sei lá, 20 predicados, ok? Só desenhar a tabela é um cabo dos trabalhos, porque são 1 milhão de linhas, e se cada linha demorar 1 microsegundo a ser tratada, mesmo assim demoramos 1 segundo. Okay? Isto não é realista se fizéssemos isto à mão. Por isso, à mão é realista para 2, 3, 4, não muito mais. Por conseguinte, temos aqui um problema clássico,
que é um dos problemas mais importantes da computação, que é o problema de saber se um determinado algoritmo é um algoritmo que é tratável ou não. Ou seja, que se pode resolver com um número polinomial de passos, por exemplo, k², que é os algoritmos mais simples de ordenação de listas. Vocês podem ordenar uma lista de 60 números com um algoritmo que demora sensivelmente 3.600 microsegundos, que é sensivelmente 3,6 milissegundos. Uma lista, mesmo com um algoritmo que é fraquinho, este algoritmo, por exemplo, do Bubble Sort, não sei se já ouviram, em 3 milissegundos vocês resolvem esse problema. Algoritmos como este, exponenciais, vocês demoram anos, ok? E por isso isto é um dos problemas que leva a que, no caso das consequências lógicas e analíticas, não só tínhamos que desenhar todas as interpretações, como depois tínhamos que ir à pesca daquelas que não eram lógicas e que não eram analíticas. A situação é muito mais complicada e por isso o que nós faremos na próxima semana é começar a determinar a validade das consequências lógicas e tautológicas através de demonstrações num sistema formal. Ou seja, nós vamos ter um conjunto de regras que dizem que a partir de certas fórmulas nós podemos demonstrar outras fórmulas e vamos, no fundo, fazer aqui fazer uma demonstração, ou seja, provar a consequência de uma forma em relação a outras. Será, no fundo, jogar com as regras que nós temos no sistema formal para ver se, a partir das fórmulas iniciais, nós conseguimos chegar às fórmulas que queremos concluir. Ok? Bom, isso é o que nós iremos ver na próxima aula, ou nas próximas aulas, que sistemas formais é que podemos usar e como é que fazemos demonstrações nesses sistemas formais. Ok? Alguma dúvida? Acho que vamos ficar por aqui. Só uma pergunta. Diga. A diferença entre uma consequência tautológica e uma consequência lógica é que na lógica nós conhecemos o sinal igual, na tautológica não, Tem que certo? usar as regras da igualdade, sim. Tá bom. No caso da consequência sem mais nada, não é? A igualdade é um predicado como outro qualquer. Apenas diz que dois objetos estão relacionados por um predicado E. E agora, se vocês não saberem o que é o predicado E, tem que assumir que o E pode ser verdade ou falso. Okay? Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, nesse caso, podemos ficar por aqui. E então, até para a semana. Está bom? Não, até para a semana. Não se esqueçam que hoje à tarde não há aulas. Okay? Hoje à tarde e hoje, daqui a bocado, não há aulas. Aquela aula prática online só começam para a semana. Okay? Até para a semana. Até para a semana, então.